Sejam bem-vindos ao Unimed Talks, a série de podcasts da Unimed Porto Alegre. Eu sou a Elisandra do Amaral e o nosso tema de hoje é autocuidado e uso consciente do plano de saúde. Para o nosso bate-papo, estamos aqui com a doutora Betusa Kramer, uma das médicas coordenadoras de serviços próprios da Unimed Porto Alegre. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, né? Uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante e eu espero que a gente consiga entregar mais valor aí, que as pessoas saiam dessa conversa pensando sobre o que nós conversamos. Verdade, né? É uma pauta desafiadora e principalmente porque quando a gente fala em uso consciente do plano, a primeira coisa que as pessoas pensam é, não vou utilizar, né? Não vou ao médico, não vou fazer o uso do plano. Isso faz sentido? Vamos começar antes, quero convidar a todos aqui que estão nos ouvindo a perguntar por que é que eu tenho plano de saúde? Qual o meu medo? O meu medo é que eu não quero depender do sistema público. Só que a Unimed, o Porto Alegre, oferece muito mais do que isso. É uma gama de oportunidades e de entregas em saúde que o usuário pode desfrutar e não falar sobre doença. Aqui a gente vai falar muito sobre prevenção. Mas eu tenho muito medo de que se eu ficar doente ou se os meus dependentes ficarem doentes, eu preciso ter acesso, eu preciso encontrar rápido uma resposta. Vai encontrar. O nosso sistema oferece uma gama de cooperados, né, médicos de todas as especialidades, aonde estimulamos que o dependente e o usuário iniciem uma relação de confiança. Nós temos médicos extremamente qualificados em todas as áreas e quando se estabelece esse vínculo dessa relação médico-paciente, a gente começa a lidar com uma coisa chamada prevenção. E a gente começa a se afastar desse desfecho que nos causa tanto medo, que é a doença. Então, sim, podemos usar os recursos que a Unimed oferece. Nós temos diagnóstico na parte de laboratório, de imagem, uma estrutura, bom, até mesmo o nosso sistema, toda a equipe de oncologia, temos muito a oferecer. Só que precisamos organizar esse acesso. E aí, esse é o motivo dessa conversa, é dizer que, sim, nós estamos aqui para acolher, para entender, para ouvir a história dessa família, a tua história, a história dos teus dependentes, porque é a partir dela que a gente constrói a saúde, não através de muitos exames, muitos remédios, muitas idas à emergência. É antes disso. A gente quer falar sobre uma trajetória de saúde. Esse é o nosso diferencial. É isso aí. E nesse caminho, né, pelo autocuidado, por vezes as pessoas podem ter alguns comportamentos que não são tão legais para a saúde, né? Que não vão favorecer tanto a saúde. Como, por exemplo, ir a diversos médicos e não dar continuidade com nenhum, né? Assim, a gente não conseguir cumprir aquele plano que aquele médico desenhou para a gente, né? Que outras coisas podem acontecer nesse caminho e que as pessoas deveriam evitar, que não é tão legal assim para a saúde? A saúde é um bem, né, intangível. A gente precisa cuidar da saúde, tanto física quanto mental, né? E hoje a saúde mental, ela baliza, né, muitas intervenções e muitos desfechos. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente quer muito uma resposta, a gente não raciocina corretamente. Vou dar um exemplo da minha área, que é a área da pediatria. Tem algo que nos deixa mais ansioso do que um filho doente, né? Um filho doente nos tira do prumo, eu entendo. Mas se eu tiver um pediatra, se eu tiver um contato, uma conexão com um profissional que eu realmente confio, se eu tiver combinações estabelecidas para lidar com situações onde ele apresenta sintomas, por exemplo, febre. Vamos dar um exemplo. Como eu lido com a febre? Não é no primeiro pico febril que eu preciso sair correndo para um serviço de emergência. Porque precisam que mediquem meu filho ou que me deem uma resposta. Não, essa conversa tem que ter sido lá no consultório. Como eu lido com a febre? Como eu lido quando meu filho tiver um acidente? Isso justifica ele fazer algum exame de imagem ou não? Essas combinações e tudo isso, tratar disso, isso é prevenção. E isso dá uma tranquilidade para essa família, dá uma tranquilidade para esses pais, que fazem com que eles não fiquem nervosos e percam a razão na hora de buscar respostas.
Um outro local que não se deveria buscar tantas respostas desse aspecto técnicos é o Google, né? O Google, ou alguém fala o nome de uma doença, eu rapidamente vou e busco na primeira resposta que o Google. Poxa, a gente sabe que lá não é a fonte correta, não é a fonte fidedigna. E talvez, dependendo de como eu vou buscando essas respostas, isso só aumente a minha ansiedade e me dê menos tranquilidade em relação àquilo que eu procuro. Então, sim, nós temos serviços de pronto atendimento que atendem os nossos usuários para as pessoas que realmente precisam de uma situação onde não é possível resolver em casa. Mas observar, entender e ter a informação previamente de como lidar com as coisas é uma estratégia. A outra estratégia é a gente poder perguntar para a gente mesmo que resposta que eu quero. Quando eu procuro um médico e esse médico não teve um bom vínculo comigo, eu posso, né, continuar o meu tratamento e buscar com um outro profissional, mas eu iniciar um acompanhamento, uma linha de tratamento, procurar um outro profissional que eu quero uma segunda opinião. Não há problema de querer uma segunda opinião, mas a gente precisa ser honesto com todas essas pessoas envolvidas, mas principalmente com a minha saúde. Afinal, o que eu quero para mim? Eu não gostei desse tratamento. Então, diga que como tu está se sentindo para esse profissional que está te assistindo. Faça uma conexão também de entrega e de confiança. Porque essa busca por uma resposta, será que essa resposta existe ou eu não quero essa resposta? Então, tratar da saúde ou tratar de abordar situações, vou dar um exemplo. Eu preciso tratar do meu excesso de peso. Eu realmente quero abordar isso? Essa é uma pergunta muito profunda, né? Ou eu tenho problemas respiratórios, mas eu fumo. Eu realmente quero tratar isso, porque o médico vai abordar coisas dolorosas para mim. Então, tratar de saúde é tratar do todo. E não é o sintoma, é como eu me enxergo, como eu quero que os outros me enxerguem, mas principalmente como eu quero me ver lá no futuro. Porque, de novo, o importante é a gente cuidar da minha saúde hoje, para eu ter saúde amanhã. E não lidar correndo com uma dor aguda que eu tive hoje e eu preciso resolver. Some com a minha tosse. Mas por que é que tu tem tosse? Por que é que tu está tossindo? Né? E com as crianças, e com os idosos, e com a gente mesmo, é necessário olhar para dentro, para cuidar e estimular isso nas pessoas. E eu acho que a questão da saúde e do uso racional dos recursos e o quanto que o plano pode te ajudar, é te ajudar a te cuidar. Eu quero que tu viva muito, mas eu quero que tu viva muito e bem, e desfrutando de cada dia da tua vida com saúde, não lidando com apagar incêndios, né, em relação a sintomas, a usar muitos remédios que são para regular coisas que poderiam ser reguladas e que estão desreguladas por condições de vida que eu escolho. Isso tem que estar claro para a gente também, né? Então, o objetivo aqui é trazer essa inquietação a respeito do quão importante que é eu olhar e me gostar. E se eu me ofereço para mim um plano de saúde, que é um plano muito bom, que é um plano diferenciado, né? O melhor plano que nós temos aqui. Se eu ofereço, é porque eu mereço isso. E se eu mereço, eu vou fazer muitas outras coisas para continuar merecendo isso. Porque não é o plano, o médico que vai me curar. Ele vai me entregar soluções. Mas quem decide o que é o melhor para mim, quem escolhe, sou eu, né? Tu fala de um protagonismo, né? Exatamente. De o quanto essa pessoa vai ser autor, né, das suas próprias escolhas, né, de colocar em prática coisas que são importantes para si. E a gente vem aí passando por é necessário uma transformação, na verdade, né, na forma como as pessoas conduzem a sua saúde, como as pessoas se cuidam. E
E só a Unimed ou só a pessoa, por vezes, não é o suficiente, né, para a gente fazer essa mudança toda. E aí entra o papel das empresas, né? Como as empresas têm ambientes favoráveis para que a gente consiga trabalhar essas pautas, né? Que a gente consiga estimular nas pessoas uma outra forma de se relacionar com a saúde e com o próprio benefício de plano de saúde, né? Então, eu queria te perguntar, assim, de que forma tu acha que as empresas podem contribuir com seus colaboradores? Podem oferecer uma forma de cuidado diferenciada, né? A primeira coisa é a informação, né? Tudo que as empresas puderem disponibilizar de informações corretas e benéficas para a construção de bons hábitos de saúde, isso tem um valor incrível. Eu estava lendo um livro e eles falaram sobre uma estratégia onde eles queriam que as pessoas na empresa se alimentassem melhor. E eles utilizaram a estratégia eles disponibilizavam bebida e refrigerantes, era uma empresa americana. E aí eles simplesmente tiraram os refrigerantes das primeiras prateleiras, começaram a colocar água e disponibilizaram água em mais locais, onde os colaboradores pudessem enxergar sem ter tirado os refrigerantes. Os refrigerantes só ficaram fora do campo visual, não tão fácil. E houve um movimento efetivo de maior consumo de água e menor de refrigerantes. E a gente impactou na qualidade de vida dessas pessoas. Então, são detalhes onde a gente pode cuidar quando eu estimulo que as pessoas se movimentem, quando eu faço atividades onde a gente tenha que subir escadas, né? Usar as escadas, onde a gente possa estimular que as pessoas tenham momentos Bom, a ginástica laboral é uma coisa, né? Uma coisa chata, pode ser chata, mas pode ser extremamente divertida. Pode ser um momento de desopilar. E, de novo, né? Empresas onde estimulam e precisam que as pessoas sejam criativas, que é hoje um skill muito importante, né? Para que a gente tenha pessoas criativas, repensando o negócio e tentando melhorar o negócio. Eu preciso que essa pessoa esteja num ambiente iluminado, num lugar agradável, né? Situações difíceis, desafiadoras, acontecem para todos, mas como é que a gente lida com isso? E, de novo, aí vou trazer um exemplo que eu falo para os pais, né, dos meus pacientes. Eu não posso dizer que a criança precisa fazer alguma coisa se eu não der o exemplo. Então, nós, né, enquanto pais, enquanto líderes, em todas as oportunidades aonde a gente tiver, enquanto médicos, né, se eu digo para os meus pacientes façam tal coisa, porque isso faz bem, eu normalmente pratico isso antes para garantir que faz bem, né? Então, em algum momento ter um minuto de mindfulness, 1 minuto depois de uma jornada muito pesada, parar e fazer movimentos de respiração, eu reorganizo meu cérebro. Isso é químico, isso é comprovado, isso não sou eu que estou dizendo. Eu faço, funciona, eu ensino e eu percebo que funciona. Quando eu, enquanto líder, promovo na minha empresa momentos, oportunidades, não precisa ser sempre, mas até ambientes onde eu organizo isso, onde eu coloco oportunidades de aprendizado em relação à saúde, mudança de hábitos, como é que eu transformo um hábito que não é bom para a minha saúde em um hábito que é bom, ou ou o hábito de tomar água, por exemplo. Para muitas pessoas é um saco tomar água, esquece, a gente tem outras coisas para fazer. Tomar água, prefere tomar café, né? O que seja. Como é que eu posso ajudar que as pessoas não deixem de tomar o café, mas tentem incluir mais água na sua rotina? Porque a água é fundamental para a prevenção de doenças, e várias doenças. Mas o fato da gente fazer com que isso seja uma preocupação de quem coordena ou de quem conduz na empresa, faz com que quem trabalha naquela empresa se sinta cuidado. Porque quando ela percebe que, puxa, está pensando em mim, está pensando no meu bem-estar, não quer que eu fique doente. Não quer que eu fique doente porque eu não vou trabalhar. Ele genuinamente não quer que tu fique doente, porque a gente não deseja que as pessoas percam esse bem tão
intangível e tão valioso que é a saúde. Seja saúde física e seja saúde mental. Eu acho que é importante a gente reforçar isso. O bem-estar, o estar num ambiente onde é bom de trabalhar, é talvez um dos maiores desejos de quem é dono da empresa. Depois de essa empresa entregar tudo que ela precisa, que coisa boa se eu tiver na minha empresa muito mais pessoas que encontrem aqui o seu Ikigai, né? O seu Ikigai, que é a sua vontade, é o lugar onde eu faço aquilo que eu adoro fazer, é o lugar onde eu levanto de manhã e eu iria até de graça. Então, que coisa boa se eu tiver muitas pessoas trabalhando à minha volta e que tenham muito dessa sensação aqui nesse lugar. E como é que eu faço para transformar isso? Primeiro, elas têm que estar bem posicionadas aonde elas trabalham, né? Gostando do que fazem. Mas se eu me preocupar com esse ambiente, com esse entorno, com essa ambiência, com certeza eu vou estar entregando e vou estar deixando um valor, assim, que ele não vai esquecer. Mesmo que ele não trabalhe mais contigo daqui a uns anos, mas ele vai levar, né? Que aquele lugar era um lugar realmente diferenciado. Isso é um legado, né? Que a gente tem isso em vários lugares que a gente já trabalhou, pro positivo e pro negativo, né? Verdade, né? E como marca, né? A gente passar por lugares que, tanto pro bem quanto, né, para coisas que a gente não acha tão legal, assim. E tu falasse muito sobre a coisa de tu liderar pelo exemplo, assim, né? Então, se a gente está falando de uma empresa, se a gente está falando de um executivo, né? O quanto a forma como ele, né? A exemplo do médico, né? Se o paciente percebe que o médico está implementando tais práticas na sua vida, talvez seja mais fácil de ele acreditar e também testar, né? E quando a gente traz para o ambiente da organização, a mesma coisa, né? Então, como é importante que as empresas possam promover espaços de sensibilização para as lideranças. Se ouve tanto em programa de desenvolvimento de lideranças, mas a gente está falando muito das competências técnicas e comportamentais da organização. Mas como é que a gente inclui as questões de saúde aí para que essa liderança seja sensível a perceber que algo não vai bem ali naquele time, que consiga direcionar, né? Não deixar as coisas avançarem. E daqui a pouco, na própria casa, ninguém conseguiu perceber isso, né? E ajudar aquela pessoa. E, às vezes, no contexto do trabalho, isso acontece, né? É verdade. E uma outra questão que me ocorreu, assim, foi a questão de o quanto as empresas também podem auxiliar na educação em saúde, na orientação, por exemplo, sobre automedicação, né? Que é algo que a gente tem visto tão comum acontecer. E seja por essas pesquisas do Google, seja por um colega, um amigo que indicou, toma isso aqui, que isso aqui é legal, né? Para as próprias questões de saúde mental. Então, quanto as empresas podem apoiar no esclarecimento, trazer profissionais, especialistas que possam falar, né? E nós aqui da Unimed queremos cada vez mais ser parceiros das empresas clientes em relação a isso, né? Então, temos os profissionais através do próprio Viver Bem, né? Que trazem conteúdos, né, que a gente disponibiliza também no nosso calendário, né? Então, super acessível para que as empresas possam conectar as suas programações internas, né, de saúde e apoiar, né, os colaboradores nesse esclarecimento. Né? Bom, eu vou trazer uma contribuição em relação a isso que você está falando sobre essa questão da automedicação. É que muitas vezes não é que nós queremos que a pessoa deixe de tomar aquele remédio que ela decidiu tomar por tomar outro. Não necessariamente isso seja necessário. Muitas vezes a solução para a causa dessa medicação, ela se encontra em hábitos e informações que essa pessoa não tem, né? Então, se ela pode ter uma cefaleia no final do dia, uma dor de cabeça, né? Que incomoda, que limita, ela acaba usando medicações, mas talvez seja a forma com que ela esteja utilizando a leitura dela, a luz, a necessidade de um acompanhamento. Há quanto tempo que ela não vai num oftalmologista para atualizar ou ver a necessidade de lentes, por exemplo, né? E isso acontece ali depois dos 30 anos, por aí, a pessoa nunca usou lentes, passa para os 40, passa a ser estatístico. Só que esse insight de que passa a ser estatístico, às vezes ele não vem. E aí o corpo manifesta.
O corpo somatiza na forma de cefaleia, na forma de cansaço, né? Por exemplo, lombalgias, dores nas costas, dores de qualquer forma, né? Da coluna, né? Pode ser por uma estrutura da forma com que eu me posiciono, eu sento, a forma com que eu me tensiono, a forma com que eu utilizo ali o meu espaço de trabalho, mas também pode ser uma falta de atividade física, de mobilidade, e eu não quero que a pessoa saia fazendo maratona. Eu quero que ela se movimente. E a gente tem muitas soluções oferecendo oportunidades de movimento para todos os gostos. Todos os gostos. Então, não é remédio. Talvez a solução e a terapêutica esteja em coisas que vão ser muito mais benéficas do que medicamentos, né? Exatamente. Doutora Betusa, é sempre muito bom te ouvir. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio. Muito obrigada, então, pela participação. E sigam nos acompanhando em mais conteúdos. Até mais.